tarde, Rafa. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Agora Metrópolis. Exatamente, hoje de manhã aconteceu uma coletiva no Ministério da Justiça para falar sobre essa operação, a Operação Rede Interrompida. Eu estive acompanhando essa coletiva de imprensa e trago de destaque uma fala do secretário de Ambiente Digital, o Vitor Fernandes, que disse que está oficiando, então, a plataforma digital Telegram, que foi a plataforma utilizada pelas pessoas investigadas, pelos 8 investigados, para então planejar esse possível, esse futuro ataque a Brasília, à esplanada dos ministérios. Essa operação foi uma operação iniciada na primeira quinzena de junho, operação feita principalmente pela Polícia Civil do Distrito Federal, após o relatório técnico do CyberLab, que é o laboratório ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério. Rafa, as autoridades destacaram também a colaboração entre autoridades de vários estados, as polícias civis de vários estados, e também destacaram o compartilhamento de dados efetivo entre o Ministério, a CyberLab, e todas as autoridades. Os secretários e os ministros também destacaram a importância do ECA, do Marco Civil e a proteção da mulher em ambiente digital. Segundo eles, essa investigação não seria possível caso esses decretos não estivessem em vigor. Os suspeitos, como eu havia dito, os suspeitos estavam planejando, então, um ataque a Brasília no período eleitoral, ou seja, no mês de outubro. As autoridades, então, da coletiva de imprensa disseram que os suspeitos eram de perfis variados, então alguns deles eram desempregados, outros trabalhavam no ramo particular mesmo, trabalhavam em empresas particulares, e inclusive, de Pernambuco, era um seminarista. Ele foi encontrado em um seminário. Ao todo foram 8 pessoas, pessoas entre 19 e 31 anos, que são alvos de investigação. Elas moram em 5 estados diferentes, entre eles Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O foco dos investigados não era uma pessoa específica ou um local específico. Eles estavam, sim, planejando o ataque a prédios específicos, principalmente aí na esplanada dos ministérios, mas o foco era contra o sistema político como um todo e não só um partido ou um lado direita ou esquerda. Apesar dos envolvidos, no geral, não serem de Brasília, então a responsabilidade ficou aqui com a Polícia Civil do Distrito Federal por conta da localidade do ataque, O ataque estava sendo planejado para que acontecesse aqui em Brasília, então essa responsabilidade ficou com eles. Segundo a polícia, as conversas incluíam, então, a escolha de possíveis alvos, o recrutamento de participantes de outros estados e até mesmo o compartilhamento de mapas, plantas e modelos de prédio da região central da capital federal. Uma colega nossa, da imprensa, questionou como que esses investigados conseguiu esses mapas, se havia alguém aí infiltrado que pudesse ter divulgado esses mapas. Esses mapas, muito possivelmente, são mapas públicos, então, de prédios públicos que passaram por reformas recentes. Então, é uma coisa, então, que a Polícia Civil, junto com todas as outras autoridades, vai seguir acompanhando e investigando, A polícia destaca, então, que, por enquanto, a investigação apura crimes como associação criminosa, incitação ao crime e apologia ao crime. Até o momento, eles não se enquadram na lei de terrorismo, mas vale destacar que entre as conversas, entre esses participantes, esses investigados, eles falavam também sobre criação de artefatos explosivos. Então, é algo que vai ser foco das investigações da Polícia Civil também. As buscas de hoje tiveram como objetivo apreender dispositivos eletrônicos. Não houve, então, apreensão de ninguém, apenas apreensão de dispositivos eletrônicos, mas, além disso, a Polícia Civil e todos os envolvidos querem preservar evidências digitais e materiais, identificar conexões desconhecidas e esclarecer, enfim, o grau de organização e o estágio de desenvolvimento dessas ações que eram discutidas pelos investigados. Além, então, da Operação Rede Interrompida,
interrompida, a coletiva de imprensa também tratou da Operação Lívia, né? Que é uma operação que foi deflagrada pelo próprio Ministério da Justiça, junto com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, para desarticular um grupo que promovia ações de ódio contra mulheres, contra adolescentes nas redes sociais. A plataforma utilizada também era o Telegram, mas além disso o Discord, né? O grupo usava o ambiente digital para atrair adolescentes e também para, enfim, incitar eles para que se automutilassem ou até fizessem maldades com animais e, enfim. A gente seguiu acompanhando a coletiva até o momento em que eles falaram da Operação Lívia, né? E eles comentaram que a operação iniciou depois de uma vítima de 13 anos, né? Fazer as ações que o grupo pedia. E, infelizmente, chegar ao óbito, né? A plataforma, como eu comentei, a plataforma utilizada, como eu comentei, era o Discord. Então, as autoridades que estavam presentes nessa coletiva de imprensa também disseram que pediram o bloqueio do Discord, mas o juiz do caso não autorizou, já que ele entendeu que a falha na moderação do conteúdo não era uma falha frequente, né? Que certamente havia moderação, mas que houve apenas falha nesse sentido. E então, apenas prisões aconteceram e não